put your trust in us and we'll be champions. Boa noite, começou? 29 de março de 2019. Então. 29 de março de 2019, o tema hoje é alquimia, que é a precursora da química, lá na Idade Média. É uma palavra do árabe. Eles falam em várias químicas, né? A química árabe, a química judaica, a química chinesa. Existem várias alquimias. Então, segunda versão, alquimia provém de Alquem, um voz árabe que era um antigo nome para o Egito. Quem era o antigo nome do Egito. Terra Vermelha. Assim que a alquimia pode ser entendida como a arte do Egito. Outra versão explica que a alquimia é uma voz que se compõe de al, artículo árabe, que equivale aos artigos espanhóis el e lá. E do nome substantivo egípcio, quema, significa ciência por excelência. Então, alquimia é a ciência por excelência. Lembrando que na medicina, na Idade Média, a alquimia era estudada, a astrologia era estudada, tinha vários assuntos, hoje não são mais estudados, mas na época faziam parte do currículo. Paracelso, vários dos antigos médicos estudavam alquimia. Paracelso e físicos também estudavam alquimia. Daniel Alves, a mãe está lá, Nidiara Farias Pereira. Um abraço para Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Pode participar aí, fazer pergunta. Professor de português. Então é a ciência por excelência e ao mesmo tempo é a precursora da química. O tempo e o propósito. Corresponde ao conjunto de práticas e doutrinas desenvolvidas, principalmente durante o período da Idade Média. Se punha como objetivo a transmutação dos metais em ouro e prata. E por trás tinha a transmutação mental também, moral, a transformação interior do pesquisador. Isso lembra também aquela passagem lá, a transformação da água em vinho. Isso aí é uma transformação alquímica. A pedra filosofal, que é o que o Hallian falou agora há pouco. A história da alquimia está ligada à pedra filosofal, uma substância em forma de pó ou pedra, obtida mediante complexos processos alquímicos. Se cria que era a única substância capaz de conseguir a transmutação dos metais. Se pensava que era a substância por em contato com metal inóbil, como exemplo ferro, mediante o processo de fusão se transformaria em ouro. Tem aquela história também da pedra que veio do espaço, né? Tem a ver com a Kaaba também lá dos muçulmanos. Paula Dandolini. A pedra filosofalis. O elixir da vida. Segundo os alquimistas, consistia uma substância líquida ou beberragem que ao bebê-lo prolongava a vida das pessoas. Aí temos Saint Germain, temos algumas figuras na história que provavelmente tinham esse domínio. Nicolas Flamel, que foi famoso, e entre outros pesquisadores. Inclusive Isaac Newton. Cagliostro, entre outros. Oi? Cadê o outro? Boa noite, Flávio. Boa noite aos nossos telespectadores. Lembrando, para quem tem interesse em alquimia, tem um desenho animado que ele fala especificamente sobre isso. Fullmetal Alchemist. É um desenho animado japonês, é uma história em quadrinhos japonesas, virou um desenho animado japonês. Ele tem dublado, se vocês procurarem na internet. E ele fala sobre a alquimia, sobre o elixir da longa vida, a pedra filosofal, os homúnculos, né, que muitas vezes eram... O Diário de um Mago também não fala? Fala também. Os homúnculos que eles acreditavam que eram seres humanos artificiais. Os golems. Que podiam ser criados, né, por meio da... De origem à lenda do Frankenstein, né? Sim. O Frankenstein ele é um chamado golem de carne.
que eles chamam, né? Inclusive... Tem o de madeira, que é o Pinóquio. Sim, e tem o tradicional, que é o de pedra. De pedra. Né? O golem tradicional, lá do tempo de antes de Cristo, que se acreditava, ele era o golem de pedra. Da época de Moisés. Né? Isso. E voltando ali, o Fullmetal Alchemist, ele tem dublado, vocês conseguem achar. Tem na Netflix, só que na Netflix está legendado. Os dois Fullmetal Alchemist estão legendados no áudio original japonês, mas com legenda em português. Eles não traduziram. E o Fullmetal Alchemist, ele é interessante, ele aborda justamente isso. Ele aborda os homúnculos, ele aborda a transmutação, eles abordam a lei da troca equivalente. Você não pode dar nada, você não pode dar nada sem que receba algo de mesmo valor em troca. Então, ou criar alguma coisa sem que dê algo de mesmo valor em troca. Então, se você quer criar alguma coisa a partir da alquimia, vai ter que dar algo de igual valor, que eles chamam a lei da troca equivalente, né? Que é uma lei que, inclusive, hoje em dia, de certa forma, eu acho que é uma referência à lei da ação e reação. Da ação e reação, né? É uma variação, né? Basicamente, na verdade, é quase a mesma coisa. Quando você bate na parede, você recebe a dor que você aplicou, a força que você aplicou na parede, você recebe como forma de dor. Contrário. Né? Então, é a força da ação e reação. É basicamente a lei da troca equivalente. Então, no desenho animado, se, por exemplo, o personagem ele quer consertar um rádio quebrado, ele tem que botar esse rádio inteiro no círculo. Estando esse rádio inteiro, ele consegue juntar esse rádio quebrado. Né? Então, ele é interessante para quem tem interesse em alquimia. Eu recomendo até para o Dr. Flávio, que é bem interessante. Ele tem 64 episódios, mas é... Meu tio, que é químico, tem a Alquimia do Século XXI. Tem um grupo de estudo. Até bom também. Inclusive, eu tenho... No Facebook. Inclusive, o Fullmetal Alchemist, eu tenho, inclusive, todos os quadrinhos dele. Eu tenho os mangás todos, né? E ele é bem interessante. Mas os alquimistas hoje são os químicos. Alquimista mesmo não existe mais. Antes dos químicos mesmo, tinha a alquimia. Eles misturavam tudo. Inclusive, tem alguns conceitos... Enxofre, mercúrio... Tem alguns conceitos próprios que hoje em dia ainda são usados, mas em obras de ficção, mas que os alquimistas acreditavam de verdade, como, por exemplo, nigredo, albedo, que eram as partes da transmutação para chegar na parte do... Eles quando se procura a descrição disso, a descrição ela é meio simbólica. Ela dá a entender... Hoje em dia existe alquimia simbólica hoje, né? Sim. A descrição do nigredo, albedo, rubedo, essas coisas... O Jung coisas, se aprofundou nisso. Se vai pegar essas coisas, albedo, rubedo e nigredo, quando eles são descritos em livros de alquimia ou em textos, eles são falados de forma muito simbólica, muito espiritual. Só que, se for analisar bem, vai ver que, na verdade, é descrição de um processo químico. Um processo que vai desde a sua produção até a sua reação e a sua purificação. São 2 volumes, Mysterium Connunciones, do Jung, Carl Gustav Jung. Tu baixa da internet hoje. João Vitor Formentin entrou também. Amélia Terezinha Hermenegildo e Richard Rocha. O tio trabalha com química inorgânica. A orgânica ele não trabalha. Um alquimista famoso. Ali tem Nicolas Flamel, era um dos mais famosos. Esse aí um dos que tinha e o Saint-Germain também. Galeria Histórica das Celebridades Populares. A alquimia se manteve viva, entre outros, graças ao aporte de Nicolas Flamel. 1330, 1413. É tudo isso. O cara durou bastante mesmo. Que postou do seu interesse na busca da pedra filosofal. Tem uma a ver também com o Santo Graal, né, de certa forma. Se diz que um dia se apareceu um livro em sonho e anos depois do encontro com este, então muitas vezes o sonho é uma premonição, né, uma pré-cognição. Durante muito tempo tratou de decifrar seu conteúdo, começou a realizar diferentes experimentos, e James Dean e outros, né, e o tempo depois conseguiu converter mercúrio em prata. Até alguma coisa disso se faz quando se busca ouro, né, nos rios. Também se faz um processo de conversão. Mais tarde deve ter obtido a pedra filosofal, aparentemente conseguiu transmutar, por fim, uma certa quantidade de mercúrio em ouro puro. Se bem que a maioria conseguia formar o falso ouro, né, não propriamente ouro puro, o ouro dos tolos. Né.
A associação da pedra filosofal e da vida eterna se dá quando se abre as tumbas de Nicolas Flamel. Sua esposa não se encontrou seus ossos. Em seu lugar havia troncos de árvores. Também há pessoas que asseguram haver visto Flamel depois de 600 anos. A mesma coisa com relação a São Germain. E alguns santos lá da Índia também. Eram vistos 100, 200 anos depois de desencarnados. Ainda que não se chegou a descobrir a pedra filosofal e o elixir da vida, a alquimia foi uma das principais precursoras da ciência química moderna. Devemos aos antigos alquimistas o descobrimento de muitas substâncias e processos são pilares fundamentais de atuais indústrias químicas, metalúrgicas e se baseou toda a alquimia medieval. Então muitos processos foram passados para a química mesmo. Negredo, albedo e todos aqueles processos. Símbolos utilizados pelos alquimistas. Então, prata, ouro, ali o terceiro, azul é nitrogênio, enxofre. Aí tem prata, tem antimônio, cal viva, plumbo, chumbo, água. Tem uns ali que não dá para ler. Cobalto, óleo de... óxido de... embaixo ali. E lembrando que ali tem a tabela periódica, ali na Carro Cifrar, para quem lembra da... E Benacastro Barrádio, então lítio, sódio, potássio. Então é uma maneira para saber os elementos da tabela periódica. E na parte central ali os metais, em vermelho os metais. Aí tem os não metais, os metais, então as várias classificações. A primeira seriam mais gases, né? Hidrogênio, hélio. O que tu está procurando aí? Qual? Azufre e enxofre. Níquel, embaixo tem níquel. Só para... O quarto é água. Acho que está muito pequeno e o Flávio não está conseguindo ler dali, mas eu vou falar na ordem, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ouro, platina, enxofre, prata, arsênico, níquel, esse na segunda linha, né? Na cobre, terceira linha, cobre, antimônio, cal viva. Na quarta linha, plomo, chumbo, estanho, água. Mercúrio, na antepenúltima, mercúrio, bismuto e ar. Na penúltima linha, ferro, zinco, eu acho que é zinco, né? Zinco, fogo, terra, fogo, água e ar. E na última é o carbono, cobalto e óxido de ferro. E do lado tem, como o Flávio falou, né, a tabela periódica. Tabela periódica, que foi sonhada, né? Bem interessante a história. Foi sonhada. Mendeleev, né? Mendeleev. Ele estava pensando como organizar e em sonho veio a construção da tabela. Inclusive... Se chama... Não lembro o nome agora. Inclusive, hoje estão sendo criados novos elementos químicos. Todos que até antes... Os transurânicos já tem mais de 20 já, né? Aqueles que tinham nomes não oficiais, tipo o Numpentio, o Nunúnquio, todos eles já foram devidamente nomeados. Eles já são partes da tabela periódica. E nas tabelas periódicas mais novas, quem por acaso ter contato, né? Como eu sou engenheiro químico, eu já tive contato com essas tabelas periódicas. A gente tem uma outra carreira ali embaixo. Que é os transurânicos? Uma carreira, isso. Ali na família do hidrogênio ali embaixo nós temos uma nova carreira que está sendo criada. Eles estão desenvolvendo novos elementos químicos no laboratório. Uhum. Então é bem interessante, né? Porque a química ela está o tempo todo se modificando. Na verdade, eu acho que é correto dizer que a química é o que mais avança todos os anos, a área da química. Porque tudo que a gente tem em biologia, os avanços que a gente tem, na verdade, são avanços na bioquímica, né? Sim. Remédio, essas coisas, né? Então, a química é uma das que mais avança todos os anos, né? Todos os anos, tecnologias e indústrias novas, a maioria delas tem algo de química envolvida, né? Então, é bem interessante.
Interessante ali que o ferro é o símbolo de Marte da guerra, né? Utensílios desenvolvidos pelos alquimistas. Então, hoje a gente tem as pipetas, os tubos, Bunsen e tudo mais. E antigamente tinha os retortas e aqueles utensílios da época lá. Daqui também não dá para ler. Técnicas a desenvolver: sublimação, calcinação, precipitação, destilação. Sublimar é transformar em gás, né? Calcinar seria calcificar. Sublimar é quando ele passa do sólido para o gasoso. Para o gasoso. É o que acontece com a naftalina, por exemplo. E gelo seco. Isso. Calcinar seria... É revestir com cálcio, né? Calcificar. Ou botar cálcio, né? Na substância. Precipitação é um processo que é utilizado para... geralmente eles usam... Análise de gases, né? Isso. E na precipitação, quando bota duas substâncias, a gente tem uma substância mais sólida que vem para baixo e a líquida fica em cima. Para separar os elementos. É. Então é uma técnica de separação. E a destilação também é uma que é usado na dessalinização da água do mar. Sim. E a destilação ela também é uma técnica de separação. Todas essas são utilizadas hoje em dia ainda na química. Destilação e precipitação são muito utilizados em laboratório. Cachaça, uísque, todos destilados. Basicamente. E também muito usada na homeopatia. Descobrimentos realizados pela alquimia, então. Substâncias explosivas. No ano 670, lá na época do Mahoma, de Maomé, um alquimista sírio, Calínico, inventou, segundo se crê, o fogo grego. O fogo grego foi utilizado para atacar as esquadras inimigas. Era uma mescla de cal viva, petróleo e enxofre, que se atribui à salvação de Constantinopla quando os muçulmanos se puseram sítio pela primeira vez. Ao entrar em contato, Constantinopla, Bizâncio é a atual Istambul, na Turquia. Ao entrar em contato com a água, a cal viva se acendia e o petróleo ia em chamas. Então era um fogo que não se apagava, né? Um dos descobrimentos químicos maiores foi a pólvora, desenvolvido lá pelos chineses. Mescla de salitre, enxofre e carbono. Os chineses se conheciam desde muito antes do Ocidente, ainda que usavam para fazer fogos artificiais. A pólvora chegou à Europa no século XIII, Marco Polo, se não me engano, quando Marco Polo esteve lá no Oriente. Caminho da seda, tudo aquilo. Mais alguém ali? Jefferson Fernandes, Kleber Soares Pereira, João Vitor, Paulo Dandolini. Então, fogo grego. Cal, petróleo e enxofre. E a pólvora, salitre, enxofre, carbono. Descobrimentos também, o fóssil realizado por Henning Brandl ao redor do ano 1669. Aí a fosforescência, né? Depois teve a fluorescência com flúor. E é o que é mais usado, depois substituído pelo neon, né? Mais recentemente. Os alquimistas hindus descobriram o sal do amoníaco durante os séculos I e II depois de Cristo. Sua importância baseou na capacidade de sublimação, dissociando-se em dois materiais corrosivos, o amoníaco e o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o mesmo que a gente tem no estômago, os quais atacam fortemente aos metais. E só tem uma coisa mais forte, que se não me engano é a Coca-Cola, né? Mais forte que o ácido clorídrico. Por isso que ela é usada para desentupir vaso sanitário. Tu ia comentar alguma coisa? Amoníaco e ácido clorídrico, o HCl, né? O amoníaco é o NH2, NH3? Não lembro agora, NH2, NH3. O primeiro ácido mineral descobrido foi provavelmente o ácido nítrico. Esse aqui é o NO2, né? Feito da destilação do salitre, vitríolo, NH4OH. E o alumbre, o que é alumbre? Pepe Viana. Enquanto ele procura ali, se precisou mais dificuldades, foi o ácido sulfúrico, que era destilado em vitríolo, do vitríolo, o alumbre, alúmen, mas requeria contenedores resistentes à corrosão, porque ele atravessa, ele é corrosivo, né? E o calor. Muito mais difícil foi o ácido clorídrico, que era destilado do sal,
Solmon, sal de amoníaco e vitriolo alumbre, que é alumínio, né? Outras substâncias descobertas pelos alquimistas, o hidróxido de sódio, NaOH, e outras são bases fortes. Hidróxido de sódio. Lembrando que a fórmula do ácido nítrico é NOH3. NOH3. Isso, ácido nítrico. E o hidróxido de... H2S... tá ali, O hidróxido SHOH. de sódio é a soda cáustica. Soda cáustica. E o ácido sulfúrico é SH? SH é sulfidrilo. HNO... Deixa eu ver, hidróxido. Deixa eu só pegar aqui a forma do hidróxido de sódio é NaOH. Isso. NaOH3, se não me engano. Isso. E o ácido sulfúrico é SH, acho que é SOH, uma coisa assim. São muito utilizados hoje em dia ainda, tá? São muito Sim, utilizados. sim. O hidróxido de sódio, ele é utilizado... Hidróxido de sódio é NaOH. Só NaOH. Isso. Ele é muito utilizado hoje em dia ainda, né? Tanto na indústria, eles usam para determinados fins. Muitas vezes é utilizado em experiências de laboratório mesmo, a gente usa bastante hidróxido de sódio, né? E tem um caso que ficou famoso na TV de hidróxido de sódio, onde foi o menino que ele foi tomar água, ele tomou soda cáustica, né? Hidróxido de sódio. Daí, o que aconteceu? Comeu todo o estômago dele. Então, quando passou essa notícia, na época, ele não conseguia se alimentar normalmente. Era injetado direto a comida no estômago, porque corroeu tudo. Então, fica um alerta aí, né, para não deixar... E sobreviveu. Sobreviveu. Para não deixar ao alcance das crianças, né, nenhum desses ácidos, porque... Tem que ver a dose letal daí, né? Exatamente, né? Ele provavelmente não tomou a dose letal, mas ainda assim é corrosivo. Então, o que ele tomou já foi o... É mais sorte que o próprio HCl. E o ácido sulfúrico é o H2SO4. H2SO4. É a fórmula clássica que também é muito utilizado na indústria, é muito utilizado nas faculdades, é muito utilizado para quase todo tipo de experimento, a gente usa bastante, né? Tem indústrias, determinadas indústrias, tem tanques de armazenamento específicos para ele, porque ele é utilizado bastante, né? Então... O que é usado? É chumbo? É o quê? No que? Para ele não penetrar. Tem que ver, tem várias substâncias que eles usam, né? Uma substância que retém o ácido, esses ácidos, a maioria deles é o vidro, né? Só que nem todos os ácidos o vidro retém. O ácido sulfúrico, o ácido fluorídrico, por exemplo, não dá de ser armazenado em vidro, porque ele é corrosivo. Então ele tem que ser armazenado em recipientes de plástico, né? De polímero resistente. Então é bem interessante, bem interessante. Mas assim, eu acho que não tem outro que é tão corrosivo. Não seria cerâmica? Que o plástico ele descola. É um plástico, na verdade é um tipo de plástico que é feito já para é um plástico não reativo, né? Com os polímeros, eles têm cadeias carbônicas muito grandes. Então quanto maior for a cadeia carbônica, mais difícil é de quebrar ela. Então fica mais difícil CH2, de ataque químico, né? Então, porque eles bloqueiam muito, né? Eles estão cadeias muito grandes e elas ficam muito, muito estáveis. O HCl é o nosso ácido clorídrico do estômago, é o mesmo que é produzido no estômago. Pode-se transmutar substâncias? Atualmente, científicos podem realizar a tão apreciada transmutação com a ajuda de um acelerador de partículas e reações nucleares. Claro que aí tem aquele risco de produção de antimatéria, todo aquele risco. Ainda que hoje em dia cada átomo de ouro produzido desta forma custaria milhões de vezes seu valor comercial. É um negócio muito caro, né? É o acelerador de hadrons lá de Genebra e outros laboratórios aí pelo mundo. Se pode prolongar a saúde? A saúde e a elaboração de medicamentos e vacinas tem permitido que a vida, por meio de uma pessoa, a vida média, em torno de 75 anos. Outras épocas, era entre 45 e 50 anos. Lembrando que aqueles trechos que as pessoas duravam 300 anos,
Na verdade, se tratava de uma geração inteira, avô, neto, bisneto. Não, que as pessoas em 1900 duravam em média 40 anos, né, em 1900. É isso aí. Então tá, boa noite então. Até a semana que vem.